Olá pessoal, tudo bem? Saudações matemáticas a todos. Gente, na aula de hoje nós vamos falar das duas operações que mais são utilizadas na prova do Enem. Eu estou falando da multiplicação e da divisão. Essa é a aula 3 do nosso curso virtual de preparação para o Enem da Escola Yolanda Chaves. Tudo bem? Então, vamos recordar aqui as ideias iniciais, tudo bem? Antes de irmos para as operações em si, vale recordar que nós estamos trabalhando com as operações básicas, que na aula passada nós já fizemos um trabalho de apresentação da operação de adição e subtração. E que na aula de hoje nós faremos exatamente a mesma coisa com as operações de multiplicação e divisão. Porém, vale ressaltar que não veremos a multiplicação e a divisão em todos os seus aspectos. Por quê? Porque haverá aulas específicas, como por exemplo, quando se tratar de frações, quando se tratar de números racionais. Então, a aula de hoje vai ser focada na operação de multiplicação e divisão de números inteiros e decimais. Mas você vai ver que só esses dois já vai ter coisa por demais para você estudar. Tudo bem? Então vamos lá. Antes, cabe uma outra ressalva, galerinha. A ideia das regras de sinais, ou popularmente conhecido como jogo de sinais. O que nós sabemos sobre a regra de sinais? A gente sabe que, seja na multiplicação, que a gente chama de produto, ou divisão, se os números têm sinais iguais, o meu resultado, gente, vai ser positivo, certo? Agora, quando eu estiver trabalhando com números de sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Vamos lá, vamos recordar isso aqui vendo a nossa tabelinha. Multiplicação e divisão, eu coloco aqui as possibilidades. Então veja só, aqui nós vamos ter a multiplicação de números de mesmo sinal. E a gente sabe que quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, um número positivo vezes um número positivo vai dar um resultado positivo. Um negativo vezes um negativo também dá positivo. E agora, quando os sinais são diferentes, perceba, sinais diferentes, resultado negativo. Então, mais vezes menos vai dar menos e menos vezes mais também vai dar menos. A ideia é exatamente a mesma para a divisão, já que ela é a operação inversa da multiplicação, então os resultados se repetem. Veja, aqui sinais iguais, tá? Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. E aqui, gente, sinais diferentes. Quando a operação for feita com sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Tudo bem, gente? Lembrou disso aí? Legal. Então agora nós vamos, propriamente dito, falar da multiplicação. O que a gente entende por multiplicação? Gente, olha o conceito como é bem legal e bem simples de você observar. A multiplicação é uma forma simples de adicionar uma quantidade finita de números iguais. Toda vez que você está fazendo uma multiplicação entre dois números, você está, na realidade, usando um método para adicionar aquela quantidade de números uma determinada quantidade de vezes. Bora traduzir isso no nosso exemplo aqui. Você está vendo aqui 3 vezes 4. Você sabe o resultado dessa multiplicação. Agora veja, 3 vezes 4, gente, é a mesma coisa que você somar 4 mais 4 mais 4. Você está somando o 4 3 vezes, não é isso? Então, é isso que você está fazendo. Você está pegando uma forma para adicionar. Multiplicação, ela indiretamente se relaciona com a adição, porque são operações que representam aumento, ganho, tá certo? Então não esquece disso. Agora vamos lembrar da notação. Como é que a gente escreve uma multiplicação? A gente vai apresentar 4 maneiras de você representar uma multiplicação, tá? Essa primeira é a clássica, que tem esse pontinho aqui característico que representa a multiplicação. A outra forma clássica é essa daqui, em que você tem a presença desse xizinho aqui. Essa representação, essas duas, aliás, são as mais usadas.
No entanto, eu quero fazer uma ressalva para essa aqui em que você traz o x, tá? Quando a gente estiver falando de álgebra, ou seja, quando nós começarmos a fazer as operações com letras, o que vai acontecer? Nós usamos muito a letra x. Então, para que não se confunda o x da álgebra, que vai ser uma variável, com o x da multiplicação, nós vamos fatalmente optar logo por utilizar mais essa representação aqui, ó. Tá? Lá no ensino médio, inclusive, a gente utiliza mais essa, do pontinho. Tá? Quando a gente começa a ter contato com a matemática, é claro que a gente usa muito esse sinalzinho de vezes aí, né? Esse xizinho, mas depois a gente vai abandonando e trocando pelo pontinho, tudo bem? Outras duas maneiras de representar são essas aqui, ó. Quando eu tenho um número fora e o outro dentro do parênteses, esse parênteses vai dar a ideia de que bem aqui tem um pontinho que eu não preciso escrever. E quando eu coloco os dois também aqui, ó, entre parênteses, aqui aparece um pontinho que não precisa você escrever, mas que você sabe que aí está ocorrendo uma multiplicação. Tudo bem, gente? Regra de sinais, conceito, notação. Vamos agora ao que interessa. Vamos lembrar como é que multiplica. Tá legal? E a gente começa com a multiplicação dos inteiros. Como é a multiplicação mais simples, gente? Sem muita conversa, vamos logo para um exemplo. Olha só. Eu tenho aqui a multiplicação do número 435 vezes 27, dois números inteiros. Como é que eu vou operar isso aqui? Eu vou pegar um número e multiplicar aqui, ó, pelo outro. Aqui, ó. Clássico, né? Vamos lá, vamos operar juntos isso aqui. 7 vezes 5 vai dar 35, fica o 5 e vai aqui, ó, o 3. Aí 7 vezes 3 dá 21, com 3, 24, vai ficar o 4 aqui, ó, e para cá vai o 2. E agora 7 vezes 4, 28, com 2, 30, tá? Fica o 0 e aqui a gente coloca o 3. Tranquilo, gente? Ok. Agora, perceba o seguinte, eu fiz a operação exatamente para quem? Eu fiz a operação para o 7. E o 7 é a unidade. Agora nós vamos fazer a multiplicação do 2, que o 2 aqui está representando a dezena. Então eu tenho que colocar os meus resultados a partir da posição da dezena. Então vai ser a partir do embaixo do 4 aqui, ó. Embaixo do 5 eu não vou colocar nada. Lembra disso, ó. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então vou colocar o 0 aqui embaixo do 4. Vai ficar 0 e aqui vai subir 1, ó. Tá? 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Fica o 7 aqui embaixo, ó. E 2 vezes 4 vai dar 8 bem aqui, ó. E agora eu posso somar os dois, ó. Aqui, ó. Bem aqui não tem nada, né? Então você coloca aqui, ó, 5, 4 mais 0, 4, 0 mais 7, 7, e 3 mais 8 vai dar 11. Então tá aqui o resultado da minha operação. Essa operação eu acredito que você não vai ter dificuldade, é tranquila, tá? A operação de multiplicação dos números inteiros é um algoritmo que já está na mente aí da maioria dos alunos, tá certo? Agora, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade quando a gente estiver falando da multiplicação dos decimais, tá? Vamos entender por quê. Vou colocar um exemplo aqui. Eu vou multiplicar esses dois números decimais. Queria primeiro chamar a atenção para o seguinte. Quantas casas decimais tem aqui? Aqui tem uma casa decimal. Quantas casas decimais tem aqui? 2 casas decimais. Feita essa análise, o que eu quero que você perceba é o seguinte. Para a multiplicação de dois números decimais, o primeiro passo é identificar a quantidade de casas decimais. Eu já sei quantas casas decimais são. Um número tem uma casa, o outro número tem 2. Ou seja, eu estou trabalhando com 3 casas decimais. Tudo bem? No total aqui. Agora, na hora de multiplicar, eu vou pegar os números e vou esquecer dessa vírgula. Vou esquecer dessa quantidade de casas decimais. Vou fazer a multiplicação como se fossem números inteiros. E no final eu acrescento a vírgula. Vou te explicar como. Se eu tirar a vírgula desses dois números, esse aqui, ó, passa a ser 3.256. E vou colocar ele bem aqui. Tá?
Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho. A gente já sabe que é a quantidade de casas aqui, então tá tranquilo. E esse número aqui vai ficar 154. Então eu vou colocar ele aqui e eu propositalmente já coloquei ele em cores diferentes para você entender melhor a nossa ideia. Vamos multiplicar aqui, ó. Vamos começar com o 4. O 4 é a unidade, então vai lá. 4 vezes 6 vai dar 24, fica o 4. Bem aqui, ó, vem o 2. 4 vezes 5 vai dar 20, com o 2, 22. Fica o 2 aqui e vai outro 2 para cá. 4 vezes 2, 8. 8 com 2 dá 10, vai ficar o 0 e vai o 1 para cá. E aqui 4 vezes 3 vai dar 12, com 1, 13. Então eu vou colocar o 13 aqui embaixo. Tá? Tranquilo, gente? Ok. Feito isso, agora eu vou fazer a multiplicação pensando em quem? No 5. O 5, como você percebeu, eu coloquei ele em vermelho aqui para mostrar que ele faz parte da dezena. Ele representa a dezena. Então, na hora de colocar o resultado, eu vou colocar ele a partir da dezena. Então, vai ficar aqui embaixo do 2. Embaixo do 4 não vai ficar ninguém. Então, vai ficar lá. Vamos lá. 5 vezes 6 vai dar 30. Então, vai ficar o 0 aqui embaixo do 2, ó. E vai o 3, bem aqui, ó. Bem aqui está o 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28, vai ficar o 8. E bem aqui vai o 2, ó. E aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. Com 2, 12. Vai ficar o 2 aqui. E bem aqui vai o 1, ó. Tá? 5 vezes 3 vai dar 15. Com 1, 16. Então, tá aqui o 16. Tá certo? Já fiz a operação agora para o 5. Vamos fazer agora a operação, gente, para quem? Vamos fazer a operação agora aqui para o 1. O 1 ele está na posição das centenas, então esse 1 ele vai ficar bem aqui, ó, embaixo do 8, né? Na mesma linha dele, embaixo do 8, embaixo do 0. Olha lá, 1 vezes qualquer coisa, nós sabemos que é o próprio número. A gente viu isso, né? Então, 1 vezes 6 vai dar 6, 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 2 vai dar 2 e 1 vezes 3 vai dar 3. E agora, gente, o que que eu faço? Agora eu vou somar todo mundo, né? Quando eu somar, olha, não tem ninguém aqui embaixo do 4, né? Não tem nada aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, próprio 4. 2 mais 0 vai dar 2. Aqui, ó, 0 mais 8 vai dar 8. 8 mais 6 vai dar 14. Vai ficar o 4 bem aqui, ó. E bem aqui vai o 1. Então vai ficar 1 e 3 vai dar 4. 4 mais 2 vai dar 6. 6 mais 5 vai dar 11. Vai vir um 1 para cá. E aqui também vai ter um 1, ó. 1 e 1, 2. 2 e 6 dá 8. 8 e 2 dá 10. Vai ficar o 0 aqui. E agora vem um 1 para cá. E aqui vai ficar essa soma exatamente 5. Agora eu vou pegar esse número aqui, ó. Vou pegar esse número aqui e vou colocar ele aqui como resultado. Tá aqui, ó. Agora a gente vai brincar de novo, lembrando que eu fiz a operação desses decimais como se fossem inteiros. Aí, quantas casas decimais tem aqui? Uma nesse número e duas nesse número. Então, vou pegar uma casa decimal daqui e duas casas decimais daqui e somar elas, gente. Então eu vou precisar contar 3 casas decimais a partir do final desse número. Então vamos lá. Uma casa aqui, ó. 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui entre o 1 e o 4. Ó. Tá bem aqui a minha vírgula. Então o resultado dessa multiplicação é 501,424. Tudo bem, gente? Então essa é a ideia básica da multiplicação de números decimais. Você multiplica os números como se não tivesse a vírgula e no final você conta a quantidade de casas decimais para você colocar no seu resultado. Tudo bem? Legal, gente. Agora vamos lembrar das propriedades da multiplicação. É importantíssimo você lembrar dessas propriedades. Tá? A gente fez isso na adição também. A primeira delas é a mais simples de todas, até citei ainda há pouco. É o elemento neutro. Um número qualquer vezes 1 dá o próprio número. Olha o exemplo aqui, ó. 8 vezes 1 dá o próprio 8, né, gente?
Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? A segunda propriedade é a propriedade comutativa. Eu tenho dois números, que eu multiplico eles. Eu invertendo a ordem, eu vou ter o mesmo resultado. Tá certo? Então, aqui, ó, 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Tudo bem? Essa propriedade é aquela famosa frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Tranquilo? Aqui a terceira propriedade é associativa, gente. Ó, então, eu tenho aqui, ó, x vezes y vezes z. Se eu associar esses números através do uso de parênteses, não vai mudar em absolutamente nada. Olha o nosso exemplo aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 5. Aí eu vou colocar um parêntese primeiro aqui no 1 e no 2, ó. E aqui eu vou colocar no 2 e no 5. Percebe que bem aqui, ó, 1 vezes 2 é 2. Aí vai ficar 2 vezes 5, vai dar 10. Aqui, ó, se eu associar primeiro o que está entre parênteses, 2 vezes 5 vai dar 10. E 1 vezes 10 dá o próprio 10. Ou seja, não vai alterar em praticamente nada. Aqui, gente, a distributiva é importantíssima, principalmente quando a gente for trabalhar com álgebra. Aqui, ó, esse x ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, vai lá, vai ficar x vezes o y, né? Vai ficar esse chuveirinho aqui, ó, x vezes o y, mais, e aqui, ó, x vezes o z, ó. Então, tá aqui, ó. A distributiva é essa a ideia, tá? A gente tem que ter cuidado que às vezes pode ter negativo aqui e fazer o jogo de sinal. Tá legal? Aqui, o elemento nulo, alguns chamam de anulação, tanto faz, né? Aqui, qual é a ideia, gente? Se eu tiver um número e multiplicar ele por zero, o resultado sempre vai ser zero. Tá, e qual a importância disso? A importância disso aparece numa coisa muito simples, mas que pouca gente dá atenção, mas ajuda muito na hora de resolver algumas questões, principalmente quando a gente estiver trabalhando com equações, que é a seguinte. Se eu tenho dois números que eles são multiplicados e o resultado dá zero, aí, meu amigo, um dos dois números é zero, ou os dois são zero. Então, quando eu multiplico x vezes y e o resultado dá zero, significa dizer, então, ou x é zero, ou y é zero. Tudo bem? Não esquece disso. E os dois podem ser zero também. Tranquilo? Então, essas são as 5 propriedades assim que a gente considera as mais necessárias para esse nosso curso aqui. Tá certo? Então, vamos seguir, gente. Agora, nós vamos falar da divisão. Vamos falar da divisão aqui, ó. A gente sabe que é a operação inversa da multiplicação. Aqui, ó. Conceito clássico, né? E como é que a gente representa? Vamos para um exemplo e depois a gente coloca a anotação para você. Tudo bem? Aqui, ó, 13 dividido por 4. Como é que a gente faz essa divisão aí? A gente vai fazer, ó, 1, eu não posso dividir 1 por 4. Então, vai o 13. 13 dividido por 4 vai dar 3. Aí eu multiplico, ó, 3 vezes 4. Quando eu multiplicar 3 vezes 4, vai dar 12. Eu vou colocar o 12 aqui embaixo, ó, e vou subtrair, e ainda assim vai faltar 1. Claro que eu posso continuar essa divisão, a gente vai já explicar como é que isso funciona. Mas eu quero apresentar os elementos da minha divisão, né? Os elementos da divisão estão postos aqui. Quais são eles? Vamos lá. Você lembra do nome deles? Vamos só representá-los aqui. Esse aqui é o dividendo, ó. É o número no qual se vai dividir. Vou representar ele aqui, ó, por essa letra D maiúscula, tá? Esse aqui é o número que vai efetuar essa divisão. Então, eu chamo ele de divisor, Dzinho. Quando eu efetuo a divisão, vai aparecer um resultado aqui, ó, que eu vou chamar de quociente, né? E porventura pode sobrar alguma coisa. O que sobra é o resto. Eu vou chamar aqui, ó, de R. Agora, vamos colocar ela naquele nosso algoritmo tradicional. É esse aqui, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Quando a gente for
lembrar das aulas lá do ensino fundamental, a gente vai lembrar que isso aqui se relaciona de que maneira? O dividendo é a mesma coisa que o divisor vezes o quociente mais o resto. Essa é a estrutura clássica da divisão. Aonde nós vamos ter que ter cuidado na análise desse rapazinho aqui, ó, que é o resto. Inclusive, a gente vai ter que lembrar de um detalhe muito simples. Quando o resto for igual a zero, nós dizemos que a divisão é de que tipo, gente? Ela é exata. Quando o resto for diferente de zero, o que nós vamos dizer? Que a divisão é não exata. Tudo bem? Se a divisão é não exata, aí já é um outro departamento que a gente vai já explicar. Tudo bem? Ok. Vamos lembrar agora como é a notação da divisão, galera. A notação da divisão é assim, ó. Tem esse símbolo clássico, né? A gente pode escrever ele assim também, ó, colocando uma barrinha, e a gente pode colocar ele aqui também, ó, um número embaixo do outro. Lembrando que esse número aqui, ó, a gente vai chamar ele de numerador, e esse número aqui de baixo a gente vai chamar de denominador. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter lá em frações, tá? Só para a gente já ir dando um aperitivo aí para você, tudo bem? Ok, agora vamos para a divisão dos inteiros. Tá? Na divisão dos inteiros, gente, eu vou colocar o exemplo aqui. Vamos pegar esse número aqui. Eu vou dividir 435 por 15. Vamos ver o algarismo passo a passo aqui, ó. Vou pegar o número, aqui é a divisão. Aqui, ó, o 4 é menor do que o 15, então eu não vou com o 4. Eu vou com o 3 aqui, ó, 4 e o 3. Então eu estou falando de 43. 43 dividido por 15, gente, vai dar quanto? Vai dar exatamente 2. Aí eu pego o 2 e multiplico, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. Vou colocar aqui embaixo do 3, ó. Vai ficar o 0, vai 1. 2 vezes 1 dá 2. Com mais 1 vai dar o 3 bem aqui. Aí eu vou subtrair, ó. Menos, aí vai ser o 3 e 1. Fiz a subtração. Veja que eu não posso aqui fazer a divisão do 13 porque ele é menor que o 15. Então agora eu vou baixar aqui, ó, o 5, o próximo número. Esse 5 vai descer para cá. Bem aqui. Agora eu posso fazer 135 por 15. Quando eu realizar essa divisão, vou encontrar o valor 9. Bora testar agora. Vou pegar o 9 e passar multiplicando aqui, ó, para que a gente encontre esse elemento. Vamos lá. 9 vezes 5 dá 45. Vai ficar o 5 aqui, ó. E vai vir quem? O 4 para cá. Aí, 9 vezes 1 dá 9. Com mais 4, 13. Então, vai ficar o 13 aqui, ó. Ok? Menos. E aqui eu vou fazer a subtração. E o que é que vai sobrar? Nada. Então, a divisão de 435 por 15 vai dar 29. Se o resto foi 0, então eu digo que essa divisão é exata. Tudo bem, gente? Ok. Vamos aqui ao item B. Será que sempre a divisão vai ser exata? Vamos fazer esse teste aqui. De novo, vamos montar a nossa estrutura aqui. 147 por 8, ó. O 1 por 8, não dá. Agora, então vamos testar o 14. O 14 dá, ó. Então vai ficar como? 14 dividido por 8 vai dar 1 aqui. 1 vezes 8, coloco o 8 bem aqui. Menos. Eu não consigo tirar o 8 da onde tem 4. Então eu tiro o 8 de 14. Tirando o 8 de 14 vai dar 6 bem aqui, ó. Ok? Agora eu vou baixar o 7, ó. Bem aqui o 7. Então desci o 7 para cá. 67 dividido por 8, gente, vai dar 8, ó. Aí 8 vezes 8 dá 64. Então vou colocar 64 aqui embaixo, ó. 4 e o 6. E faço de novo a subtração. E o que é que sobra? Sobra 3. Qual é a diferença do item A para o item B? Que no item A, o meu resto foi 0. Então aqui é uma divisão exata. Aqui o meu resto é 3. Então a divisão é não exata. Então chegou aqui, você tem duas possibilidades. Você pode continuar dividindo. Inclusive o item C eu vou te mostrar como é que a gente continua essa divisão. Mas eu posso parar por aqui uma vez que eu já tenho o resto, que é igual a 3.
tá certo? Então eu posso escrever assim, ó, 147 é igual, que é o 147 é o dividendo. Divisor vezes o quociente, então aqui vai ficar 8 vezes 18, ó, mais o resto que é 3. Então, tá aqui, ó. Já escrevi esse número. Tudo bem? Agora, caso você queira encontrar o resultado para além do resto, ou seja, eu quero continuar a divisão porque eu quero encontrar o número decimal. Como é que eu faço? Agora me acompanhe aqui no exemplo C. Eu tenho 93 e vou dividir por 6. Vamos lá então. Colocar aqui, ó, no nosso formato. O 9 vai por 6, vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Coloquei aqui, ó. Menos, baixei o 3. E vou baixar esse 3 aqui, já que eu não posso, né, fazer o 3 com o 6 aqui. Baixei o 3 aqui. 33 por 6, gente, vai dar 5. 5 vezes 6 vai dar 30. Vou colocar 30 aqui embaixo, ó. Vai ficar o 0 e o 3. Aí bem aqui, ó, vou fazer, tá, a subtração e vou achar o 3. Ah, mas eu não consigo, deu o resto 3 de novo. Beleza, mas o que que eu faço? Eu vou acrescentar um 0 aqui, e ao acrescentar um 0 aqui, eu acrescento uma vírgula bem aqui, ó, para continuar a divisão. Lembrou disso? Veja só. Coloquei o 0 aqui e acrescentei a vírgula aqui, ó. Agora eu consigo fazer continuar a divisão. 30 por 6 continua 5. 5 vezes 6 vai dar o mesmo 30. Aí eu for subtrair, ó, vai ser o 0. Aí eu já terminei a minha divisão. E perceba que agora deu um número decimal. Se aqui ainda não desse 0, você poderia continuar acrescentando os zeros até finalizar a conta. Então significa que você iria acrescentar mais vírgula? Não. Você só acrescenta vírgula na primeira vez que você faz esse processo de acrescentar um 0 para continuar a divisão. Tudo bem, gente? Ok? Então vamos fechar agora com mais 2 exemplos de divisão de decimais, onde aqui eu vou dividir inicialmente um número decimal por um inteiro. Como é que funciona? Vamos colocar aqui, ó, o número 14,4 dividido por 6. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos com calma. Por enquanto não te bate com essa vírgula. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um 0 aqui para me eliminar essa vírgula. Por isso que eu te falei, não te bate com esse 0. Então eu estou eliminando, não tem mais vírgula. Mas por que não tem mais vírgula? Porque eu coloquei um 0 aqui no divisor. Tá certo? Ah, e se houvessem 2 casas decimais, José? Se fosse 14,44, você ainda eliminaria a vírgula? Eu eliminaria a vírgula, mas colocaria 2 zeros, porque a quantidade de zeros que você vai colocar aqui faz referência à quantidade de casas decimais. Tudo tranquilo? Vamos lá então. Aqui, ó, nós vamos ter assim, ó. Vamos fazer a divisão agora. 144 dividido por 60 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 60, né? 2 vezes 0 vai dar 0. E 2 vezes 6 vai dar 12 aqui. Vou fazer a subtração, né? E vai sobrar o 24. Percebe que agora não posso fazer 24 por 60. Aí eu vou ter que lembrar. O que eu faço? Vou colocar um 0 aqui, ó. E meter uma vírgula bem aqui. Então, 0, vírgula. Agora eu posso 240 por 60, inclusive dar um valor bem legal, que é 4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 6, 24. Faço a subtração, dá 0, acabou. Então o meu resultado é quanto? 2,4. Tudo tranquilo, gente? Fácil, né? Agora, perceba, no item A aqui, o que eu dividi? Eu dividi um número decimal por um número inteiro. E quando os dois números forem decimais, ou seja, quando os dois números tiverem vírgula, quando isso acontecer, eu tenho 2 possibilidades. A primeira é muito fácil, que é a seguinte, ó. Vejam esses 2 números que eu estou dividindo aqui. Eles têm vírgula, são números decimais. Mas perceba que eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Quando eu estiver dividindo números que tiverem a mesma quantidade de casas decimais, eu posso simplesmente cortar as vírgulas e dividir eles como se eles fossem inteiros. Certo? E essa divisão aqui por inteiros, a gente já viu como é que faz.
Tá tranquilo? Mas isso, galera, só se a quantidade de casas decimais for igual. Tudo bem? Tá legal, Azés. E quando não for, como é que faz? Agora vamos para um exemplo aqui para a gente mostrar isso. Eu tenho o número 63,5, que é decimal, dividido por 1,25, que também é decimal. Só que aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas casas decimais. Eu vou te mostrar agora o processo longo, aquele processo passo a passo. Claro que quando nós tivermos a aula sobre potência de 10, notação científica e depois divisibilidade, você vai ver que existem algumas situações que você pode fazer isso de forma mais rápida. Mas por enquanto vamos no passo a passo mesmo. Vou colocar aqui o número. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na multiplicação. Pega os números e coloca aqui e faz de conta que eles não têm vírgula. Tudo bem? 635 e 125. Beleza. Só que esse número aqui tem duas casas decimais e esse aqui tem 1. Para continuar essa operação, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tenho que igualar a quantidade de casas decimais. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar um zero bem aqui. Agora, esse número é 63,50 e esse aqui é 1,25. Não tem casa decimal. Vamos lá. O 63 não dá, então vamos aqui, ó. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. 635 dividido por 125. Quanto é que dá essa divisão? 5. Bora multiplicar. 5 vezes 5 dá 25. Fica o 5 aqui embaixo, ó, e aqui vai o 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2, 12. Fica o 2 bem aqui, ó. Fica o 1 bem aqui. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Coloquei o 6 bem aqui. Certo? Feito isso, deixa eu logo apagar aqui para não ficar muito poluído. Agora, vejamos o seguinte, ó. Vamos subtrair aqui. Fazendo a subtração, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Aí bem aqui, ó, eu vou descer esse 0 para cá, ó. Esse 0 vai descer bem aqui, vai ficar 100. 100, gente, não dá para fazer por 125, que é menor. Então o que eu faço? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Não dá? Então tenta o 0. 0 vezes 125 dá 0. Se eu subtrair, vai dar o próprio 100. Agora eu vou fazer o seguinte. Que tal a gente acrescentar um 0 aqui? Opa, se eu acrescentar um 0 aqui, vem uma vírgula para cá, não te esquece. Então eu vou acrescentar um 0 e vírgula aqui. Agora já é 1000. 1000 por 125 dá. Então, vamos lá. Vai dar 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Vai ficar o 0 e aqui vai dar 4. 8 vezes 2 dá 16. Com 4 dá 20. Vai ficar o 0 e bem aqui vem o 2. Ó. 8 vezes 1, 8 com 2, 10. Aí eu vou fazer a subtração e vai dar o 0. Tudo tranquilo, gente? Então perceba que o número ele vai acabar se tornando decimal de forma natural. Então o resultado dessa minha divisão aqui vai dar 50,8. Tudo tranquilo? Não te esquece, esse é um passo a passo. Nas próximas aulas, quando nós estivermos falando principalmente de notação científica, com potência de 10 e divisibilidade, a gente vai te apresentar outras ferramentas, tudo bem? Então, pega lá o teu material, tá certo? Pega lá o teu material, dá uma estudada e tenta fazer os exercícios, tá certo, gente? Até a próxima aula, um forte abraço, galera. Tchau, tchau.